Seja muito bem-vindo ao canal Luz e Verdade. Aqui mergulhamos nas páginas da Bíblia para descobrir histórias, curiosidades e revelações que iluminam nossa vida espiritual e fortalecem a fé. Entre as primeiras páginas da Bíblia existe uma narrativa marcada por fé, ciúmes e tragédia. Uma história que fala da luta interior do ser humano, da justiça de Deus e das escolhas que moldam a eternidade. Estou falando da história de Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva, contada em Gênesis capítulo 4. Mais do que um simples relato, este episódio guarda mistérios e detalhes que poucos conhecem. Hoje, vamos mergulhar nessa história que ecoa até os nossos dias. A Bíblia diz em Gênesis 4:1 que Eva deu à luz Caim e declarou: "Alcancei do Senhor um varão." O nome Caim, em hebraico Caim, pode estar ligado à ideia de posse ou conquista. Abel, por sua vez, nasce em seguida, e seu nome, Hevel, significa sopro, vapor, algo frágil e passageiro. Curiosamente, esses significados já antecipam o destino de cada um. Caim, o homem que tentava possuir e conquistar, e Abel, cuja vida seria breve, como um sopro. Caim se tornou lavrador, alguém que cultivava a terra. Abel, pastor de ovelhas. À primeira vista, apenas profissões diferentes. Mas há um detalhe histórico. Em culturas antigas, agricultores e pastores frequentemente entravam em conflito. Assim, o contraste entre os dois não era apenas espiritual, mas também cultural, refletindo uma tensão que já existia entre povos do Oriente Antigo. Chegou o dia de apresentarem ofertas ao Senhor. Caim trouxe frutos da terra. Abel levou as primícias do seu rebanho e a gordura deste. E a Bíblia declara que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não da de Caim. Por quê? Hebreus 11:4 explica: "Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim." Não era apenas o que foi entregue, mas como foi entregue. A palavra usada para primícias, no hebraico, indica algo especial, o melhor. Abel ofereceu com fé, confiança e entrega total. Já Caim parece ter dado apenas o que lhe era conveniente, sem devoção genuína. O coração fez toda a diferença. Caim ficou furioso ao ver sua oferta rejeitada, mas Deus não o condenou imediatamente. Pelo contrário, lhe deu um conselho poderoso em Gênesis 4:7. "Se procederes bem, não é certo que serás aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar." Aqui vemos a primeira vez que a Bíblia descreve o pecado como uma força viva, agachada à porta do coração humano, pronta para dominar. Deus advertiu Caim. Ainda havia tempo de mudar, mas ele escolheu ignorar. Cego pelo ódio e pela inveja, Caim chamou Abel ao campo. Ali, com suas próprias mãos, tirou a vida de seu irmão. O primeiro assassinato da história humana não foi entre inimigos, mas entre irmãos. Em Gênesis 4:10, Deus declara: "A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim." No pensamento hebraico, o sangue é a vida e pertence somente a Deus. Por isso, o crime de Caim não foi apenas contra Abel, mas contra o próprio Criador. Como consequência, Caim se tornou fugitivo e errante sobre a terra. Ele temeu que outros o matassem, e Deus colocou nele um sinal para que não fosse morto. Esse detalhe gera muitas discussões. O texto bíblico não descreve qual foi esse sinal, e ao longo da história, teólogos especularam desde uma marca visível até um tipo de proteção sobrenatural. O mais importante, porém, é o significado. Mesmo após o pecado, Deus estendeu misericórdia, não permitindo a morte imediata de Caim. Curiosamente, Gênesis 4:17-22 mostra que Caim construiu uma cidade chamada Enoque, e seus descendentes se destacaram em várias áreas,
criação de gado, música e metalurgia. Ou seja, os filhos de Caim foram pioneiros em tecnologia e cultura. Mas esse avanço material não significava proximidade com Deus. É como se a Bíblia mostrasse que a humanidade pode progredir externamente, mas espiritualmente continuar distante do Criador. A história de Caim e Abel nos ensina que Deus não olha apenas para o que oferecemos, mas para o coração com que oferecemos. Abel representa a fé e a entrega sincera. Caim, o orgulho e a tentativa de se justificar sem obediência. O pecado continua à porta, esperando dominar, mas Deus nos chama a vencê-lo. A grande questão é: como temos oferecido nossa vida ao Senhor? Com fé e entrega, como Abel, ou com indiferença, como Caim? Gostou do conteúdo? Deixe nos comentários um amém. Inscreva-se no canal, ative o sininho e faça parte dessa jornada de fé e conhecimento.